Prezadas irmãs, prezados irmãos, muita paz. É com grande alegria que eu volto através dessa tribuna virtual para falar sobre o Evangelho de Jesus, né, parte dele, na interpretação que a doutrina espírita nos deu, né, iluminando a forma de entender e criando esperanças na nossa vida. Agradeço muito à Sociedade Espírita dos Mensageiros da Paz pelo convite. Casa que é minha, né? Casei com ela em 1969, portanto vai para 52 anos em agosto que eu estou lá frequentando a nossa sociedade. Agora, na pandemia, a gente não tem atividade física lá, mas estamos trabalhando meio que à distância, um pouco mais lento do que já fomos no passado. O nosso tema de hoje trata-se do meu reino deste mundo e o papel do homem no mundo na visão espírita. É um pequeno comentário. Antes de mais nada, e o importante, eu convido todos vocês para a gente fazer uma reflexão, né, sobre a nosso trabalho, né, sobre a nossa vida, elevando então o nosso pensamento nesse instante ao Criador, o nosso Pai. Convido que possamos chegar ao Pai através da mentalização do amorável Mestre Jesus, agradecendo esses momentos que propiciam oportunidade de reflexão espiritual, de reflexão sobre os ensinos de Jesus, fazendo análise da nossa própria caminhada, das provas e expiações que estão as mãos cheias com oportunidades para todos nós nos desempenharmos bem como trabalhadores do Cristo na última hora. Que a paz fique com todos e que tenhamos uma boa palestra. Para tratar desse assunto inicialmente, eu gostaria de ler aqui, né, comentário que está escrito por João, capítulo 18, versículos 33, 36 e 37, né? Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? E Jesus então disse: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. E Pilatos contempla: És, pois, rei? E Jesus diz: Tu o dizes, sou rei. Não nasci, não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Né? Vejam que interessante isso. Aí eu lembro de uma outra passagem, né, em que Jesus diz assim: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E só através de mim se chega ao Pai. Então a gente nota aqui um reforço da verdade, né, e o caminho de Jesus. Mas nessa passagem da conversa com Pilatos, vamos ver o que a gente entende. Jesus claramente estava se referindo a um outro mundo, porque meu reino ainda não é aqui. Que mundo seria esse? Algum outro reino em terra distante? Seguramente alguns devem ter imaginado isso, quem sabe em algum lugar, né, que a gente não conhece, né? Mas o mestre falava de um mundo que transcende o nosso plano material. Isso que é importante a gente considerar, né? Por essas palavras de Jesus, vê-se claramente, né, que ele refere-se a uma vida futura, uma meta que não é aqui, né? E se não fosse assim, não teria muito sentido, né, Jesus falar tudo aquilo que falou, né, porque não teria nada a acrescentar, né? Todo o ensinamento de Jesus tem um foco de pensar na vida futura, de fortalecer essa ideia, né, de que aqui, onde a traça e a ferrugem corroem, não estão os valores que podem ser acumulados pela criatura, né, pelo ser na sua jornada evolutiva. Né? Então, essa vida futura tem que ser a mira dos homens. Né? Assim, você compreende melhor a passagem de Cristo
pela terra. Mas os judeus, segundo o Evangelho do Espiritismo, então, tinham ideias muito imprecisas acerca da vida futura. Eles achavam que eram privilegiados da criação. Quando começa lá, né, com Abraão, o patriarca, né, e prevendo, né, a possibilidade de um reino, uma terra deles, assim. Então começa toda essa caminhada, essa marcha, e Moisés faz toda essa movimentação. Então os judeus que acreditavam num único Deus, né, e não num monte de deuses, se consideravam privilegiados, né? Acreditavam que os anjos eram seres privilegiados da criação e não imaginavam, em hipótese alguma, que eles também poderiam se tornar, lá num futuro, um anjo e partilhar com eles quanto à condição do espírito bastante elevado, espírito superior, espírito puro, né? Entendi, então, que quem observasse as leis de Deus era recompensado com bens terrenos, né? Por isso a nação, por isso a força, a vitória sobre os inimigos, por isso o interesse em manter, né, o seu patrimônio, das questões da matéria, assim por diante. Então isso fortalecia, né, essa ideia, né, de as coisas estão aqui, né? As calamidades, as grandes derrotas, etc., eram um castigo de Deus, porque não tinha observado a lei, né? Agora a gente tem que pensar assim que Moisés não podia ser muito diferente, né? Ter feito nada diferente, porque ele foi um pastor de um povo ignorante. Ele não era. Ele tinha sido criado na nobreza, lá no Egito, quer dizer, no meio, né, daquilo. E ele teve que levar um povo muito simples, então ele tinha que trabalhar essas ideias, né, de uma ideia mais geral, ainda que o povo não preparado para conduzir uma grande nação para a sua terra, né. Ainda uma consideração minha aqui, que não está no Evangelho, né, no próprio seio dos crentes, digamos assim, profetantes cristãos, há muitos ministros e representantes de Deus nas igrejas incapazes de atender ou de entender, melhor dizendo, a mensagem de Jesus, porque eles têm um comportamento completamente contrário, né, com a acumulação de riqueza em busca da valorização do patrimônio material cada vez mais. E hoje, então, é muito gritante, né, esse tipo de comportamento. A gente vê aí bastante essa coisa, né? Mais tarde, Jesus, né, revela também que há um mundo, né, esse outro mundo, onde a justiça de Deus segue seu curso, né? Então, que mundo é esse? É um mundo que não está aqui, né? Onde há esse reino, né? Onde há essa vitória, essa glória do Espírito que segue as leis de Deus, que não esteja aqui contemplando patrimônio, arrumando riquezas e coisas dessa natureza, né? Em princípio, então, todo cristão crê na vida futura. É um ponto da fé cristã. É um ponto de fé. É um dogma a vida futura, né? Como espírito. Contudo, não tem noção de como seja isso, né? Veja bem, as figuras que foram muito pintadas e muito valorizadas pela igreja, pelos homens, né, para criar um controle sobre os seus crentes, está no inferno e no céu, no paraíso. Por um tempo tinha um reino intermediário, passageiro, que era o purgatório, né? Então, a figura do inferno era aquele do sofrimento. Então, quem não observava as leis de Deus, né, iria acabar sendo conduzido, de fato, algumas vezes, em chamado pecado mortal, para o inferno na eternidade. Quem é que criou essas leis de Deus, né? Nós sabemos do código dos 10 mandamentos, em que Moisés, como um grande médium, né, registra aquilo, né, em pedra, né, naturalmente por efeitos mediúnicos, a coisa registra e o cara desce com os 10 conceitos. Mas tem outros todos, os profetas que vieram, né, antes e vieram escrevendo e diziam que escreviam
a palavra de Deus, mas como é que Deus estava falando por eles? Quer dizer, eles tinham intuição, né, através da mediunidade e assim por diante, foram escrevendo. Então diz que todo esse conjunto que está reunido no Antigo e no Novo Testamento, né, o Novo Testamento é Jesus, mas não tem ali a palavra de Deus. Então é sagrado aquilo, né, e aquilo fica como base das leis de Deus. Né. Dante Alighieri, por exemplo, cria, né, em sua obra, o grande poeta italiano, a Divina Comédia, né, difícil de ler em português, né, porque ele é um poesia, com uma intuição, inspiração, um detalhamento, né, do inferno em 7 níveis. A gente lê aquilo e vê que o negócio é complicado. O nível mais inferior de todos é o mais triste, né? Todos os níveis do inferno, o indivíduo fica lá e não pode sair, né? Alguns têm uma penitência não tão grave, mas no nível mais severo é gravíssimo. Então, aquilo cria, e a igreja usou aquilo também, né? Cria um medo para que o indivíduo, pelo medo, evite furar, né, as leis, burlar as leis, se comprometer com as leis divinas. De certa forma, isso disciplina um comportamento de sociedade no qual a igreja tinha um papel muito importante de conduzir o rebanho para aumentar o seu poder e criar a sua ideia. Quando Dante descreve o céu, a gente lê lá, é meio empobrecido a descrição do céu. Por quê? Né? Em alguns níveis. Porque Dante está acostumado na Terra, como todos nós, a ver sofrimento, a ver dor, né, a ver a tortura e assim por diante. Então é muito mais fácil você imaginar um futuro, né, penoso do que um futuro feliz, no paraíso, entre nuvens, com anjos cantando, tocando harpas, entoando hinos maravilhosos. Isso fica numa imaginação muito estranha. Claro, naturalmente, que são figuras que a igreja acaba criando, né, mostrando que para quem cumpre as leis de Deus, direitinho, comete, ele tem a oportunidade de viver nesse paraíso de felicidade pela eternidade, assim, até, digamos assim, para sempre. Eternidade não é bem o caso, né, porque não tem começo nem fim, mas nós tivemos começo. Então vive na imortalidade dessa forma. E os pecadores vivem na imortalidade, no inferno, no sofrimento, no suplício eterno. Bom, a gente nota que essas questões foram colocadas para criar o temor e para controlar e para manter, né, sob júdice. E aí vem a própria igreja e faz suplício, né? Não queimaram hereges, né? Não sacrificaram Giordano Bruno, né? Não queimaram o pessoal, né, em várias localidades, os médios, os bruxos, todos. Tiraram a vida, é um pecado mortal. Então tem uma profunda incoerência. A vida, ela é dada para nós, um presente de Deus, e nem nós temos o direito de tirar a nossa própria vida. Imagine outrem tirando a vida dos outros em nome de Deus. As cruzadas saem em nome de Deus para tirar a vida. Então é naturalmente que isso não pode ser o reino de Deus, né? Não tem como ser um reino de Deus um lugar onde as pessoas vêm para tirar vida, para batalhar, para criar guerras em nome de Deus. De um lado tem um sujeito, um sacerdote pedindo proteção para a sua tropa, do outro lado outro sacerdote pedindo a mesma proteção para o pai, para a sua tropa. É uma incoerência, né, de qualquer forma. Bom, passaram-se 2000 anos e a espiritualidade superior se manifestou para trazer novas revelações, cumprindo o compromisso de Jesus sobre o Consolador. O Consolador revelou conhecimentos de um mundo transcendental, o mundo espiritual. Além de relembrar, explicar e contemplar os ensinos de Jesus de uma forma muito mais compreensível, muito mais palatável. Dá ao crente uma esperança, um sentido de existência, né? Esse fato dá, né, muito, de uma forma muito intensa, né, a partir dos meados do século XIX, né, quando muitos espíritos começam a se manifestar, em especial na América, né, através de rodas de mesas, ou depois que esse movimento de mesas girantes, onde as pessoas brincavam
com a mesa, porque a mesa tinha um espírito respondendo, a mediunidade ali, né? Ele atravessa o Atlântico e vai para a Europa, então virou uma brincadeira que já existia há muito tempo, como aqui, quando a gente pegava o copo, por exemplo, né, e punha na mão, as pessoas punham o copo, a mão por cima ali, e o copo ia se movimentando, fazendo pergunta, criando problema para muita gente, assustando muita gente, porque ali só poderia vir espírito brincalhão, espírito sério não chega nisso. Mas, então começa esse movimento da espiritualidade de uma forma intensa, né, para mostrar a sua presença, né, a sua real existência, né, no mundo que estava muito ligado à matéria, né. A ciência estava com seu desenvolvimento, a indústria, o movimento industrial já era forte, assim, então, para dar uma quebrada nisso, opa, aqui tem algo diferente, né, a realidade do espírito imortal. Então, nos meados do século, né, então começa isso mais intenso, atravessa o oceano e encontra na França um lugar propício, né, para dali originar, né, um conjunto, uma obra, né, uma doutrina, baseado nos fenômenos. Então, o professor Hippolyte Léon Denisard é convidado, né, a uma das sessões, depois de muito ser insistido, né, ele acaba indo a convite então de Charlotte na casa da Madame Prenez-Maison, e lá ele assiste aquilo, mas ele não vai lá e não assiste aquilo, não se diverte com os outros, né, e fazem questões pueris, sem muito sentido. Ele desperta nele, porque ele era um missionário que tinha esse compromisso, né? Então desperta nele essa chama para o desenvolvimento de alguma coisa ali, alguma coisa está atrás. Então ele começa a trabalhar, e daí com médiums jovens, né, as irmãs Baldin, depois a senhora de Jafé, essa é toda a história da construção, da codificação do doutrina espírita, né? Ele consulta muitos centros, ele já recebe um caderno com muitas perguntas e respostas sérias, já feito por Didier, alguém que anticipou, né? Entrega para ele, ele analisa e começa a trabalhar e consulta e assim vai. Mas esse é um papo para uma outra conversa, né? Que é a codificação do doutrina espírita, os caminhos, os meios, como chegou lá, né? Mas ali então nasce, né, um conceito novo sobre o mundo espiritual. Quer dizer, além de cumprir o papel de consolador, que é reforçar os ensinos de Jesus, né, foi o que ele fez, né, ele traz um conceito novo, né? Por quê? É o conceito de que a vida espiritual existe, mas não se restringe a céu ou inferno, né? Jesus falava disso, né, do mundo do Pai dele. Então essa questão ela continua, né, e ele trabalha de uma forma de enriquecer essa visão do processo, né? Bom, a partir da doutrina espírita nós vemos outras, a partir da codificação, né, de Kardec, nós vimos contribuições de teóricos, né, da época de Kardec, que foram Leon Denis, Gabriel Delane, Rosano e assim vai, né? E depois, aqueles que vieram também complementar a revelação espiritual através da psicofonia. Naturalmente, eu tenho muitos, mas eu destaco de uma forma muito intensa, né, a presença de Francisco Cândido Xavier, trazendo, através da sua pena psicográfica, contribuições fantásticas de várias entidades, em especial Emmanuel e André Luiz, né? Mas também outros, irmão X, né, que fala sobre o Brasil, o coração do mundo, a pátria do Evangelho, é uma revelação, né? Então, nós notamos que este mundo espiritual, ele contempla o reino de Jesus, aquele ao qual se refere a casa do meu Pai, onde a traça é ferrugem não corrói, né? E o rei, onde está o reino dele, né? E que lá só vai para lá. Então, quem é que vai a esse reino? Quem é que herda esse reino? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e só através de mim, né, chegar ao Pai, a casa do Pai, que é esse reino, né? Quem tiver essa condição. E Jesus ensina para nós sobre o bem, as obras do bem, né, sobre a ética e a moral, na sua forma, né, simbólica de falar. Então, aquele que tem muitas obras boas realizadas, com ética e moral, né, com respeito, etc., seguramente é um candidato, né, a estar nesse reino.
melhor do que está no reino trevoso, né? Então nós já falamos, né, desse conjunto de colaboradores que vieram trazer, né, a sua palavra, a sua obra, né? Mas vamos ver também, né, que muitos entidades espirituais vindas por médios também trazem, né, o contrário, né? Trazem as coisas voltadas às práticas maldosas, né, a fazer mal para os outros, aos pseudo-sábios a enganar, né, a mostrar tesouros falsos e assim por diante. Tudo isso existe no processo da mediunidade porque está ligado ao comportamento moral do médium. É ele que é o veículo e é ele que faz a sintonia. Agora, o mais interessante, até eu anotei aqui, né, na minha preparação, eu sempre procuro preparar o que eu faço desde 1970, que eu comecei a fazer palestras pelas URES. Eu tento escrever um pouco para não fugir muito, né, do objetivo. O que eu escrevi foi: é espantoso que mesmo entre muitos adeptos do Espiritismo há uma espécie de alienação sobre as facilidades e dificuldades que se encontrará ao retornar ao plano espiritual. Muitos de nós, que somos espíritas, parece que somos alienados, parece que somos surdos e mudos, e cegos, não mudos, né, sobre a realidade do fenômeno da lei de causa e efeito. O que nos aguarda amanhã? Parece que somos naquele tempo lá do inferno, cara, das promessas do inferno e do céu. Porque o nosso comportamento na sociedade, muitas vezes, nos indicaria: bom, desse jeito você vai para o inferno mesmo. Porque se a gente não, sabendo disso, sabendo das condições, dificuldades que vamos vivenciar no umbral e assim por diante, ou dos benefícios que vamos ter pelo comportamento, nós continuamos vivendo o presente. E muitos espíritos dizem: não, mas o futuro está lá, né? Eu não sei direito, será que é isso mesmo? Porque daí ele coloca, quando há um interesse pessoal, né, ele coloca esse questionamento em dúvida, é uma fé falsa, né? Não acredita bem porque tem um interesse que está contrariando. Por quê? Porque os convites da porta larga são amplos e prazerosos. E aí conduzem muitos por esse caminho. Então a gente de vez em quando vê a acumulação de riqueza e vai correr atrás, vai ficar para quem? Então, ao se focar nisso, né, o indivíduo perde a oportunidade de olhar para o lado e fazer boas obras. A se focar nos prazeres mundanos, nos vícios, assim por diante, né? No exagerado disso. Exagerado, porque nós temos o direito de ter a nossa vida prazerosa, óbvio. Né? Temos direito de ter o nosso patrimônio pelo nosso trabalho, óbvio. Ninguém está... Mas estou dizendo assim, quando você dá um foco, uma potência muito grande nisso, nós nos comprometemos. Então não basta ter conhecimento espírita, frequentar instituições, dirigir, ser presidente, diretor, sei lá, coordenador, fazer parte de grupos de assistência social, de assistência espiritual, de passes, de reuniões mediúnicas, de evangelho e blá, 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 e de jovens e por diante, né? Esse conjunto só de participação só terá valor, né, se você tiver obras realizadas de fato, né, que está, né, na nossa vida diária, né? O que está permanente em nosso pensamento, né, são os que direcionam a nossa vida, o nosso destino, o nosso plano. Aquilo que a gente mantém de uma forma permanente na nossa mente é o que direciona a nossa caminhada futura. Então pense no que você alimenta pelo pensamento. A sociedade evoluiu na legislação e coíbe práticas homofóbicas, preconceitos, com penalização bem mais rigorosa do que era, né? Então, a misoginia e assim por diante, todas essas práticas que elas desrespeitam o próximo, né? Então, muitas vezes, com medo das consequências terrenas, o indivíduo cala. Nós nos calamos, nós fechamos, mas o nosso pensamento, aquele cara, blá, 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 né? Então, o que conta não é só o silêncio conta, porque você pelo menos coibiu a tua boca, fechou a tua boca, segurou a tua caneta, o teu dedo na digitação para falar alguma bobagem, ou fazer um preconceito, expor um preconceito.
conta, sim. Já é um mérito. Já é um primeiro degrau que você consiga segurar. Mas o problema maior é a tua mente, né? O que conta será o esforço mental de você limpar isso da tua mente. Pagar isso. Quando você olhar para alguém, não ter um preconceito. Quando você vê um comportamento de alguém, aquilo você olha como naturalidade dele. Porque a escolha é dele. Você pode não apreciar algumas escolhas, mas não alimenta, né, essa raiva, porque toda alimentação negativa porque afeta você. E reúne companhias da espiritualidade que vem sintonizar e ainda reforçar o teu pensamento. Vigiar e orar, lembra? Muitos dizem, ora e vigia. Não. Vigia e ora. Por que orar e depois vigiar? Orar pela água derramada, pelo leite derramado? Já derramou. Então o que você faz? Você primeiro vigia o teu pensamento, porque daí o leite não derrama. Você mantém a tua mente ligada no processo, né, de condição. Opa, tem alguma coisa errada aqui. Vigia os pensamentos. Claro, só isso tem sentido se você quer ter uma vida de paz e harmonia espiritual, você quer dar o reino, a casa do Pai, né, quer viver na próxima reencarnação numa condição mais favorável, continuar na tua construção do bem, trabalhando em benefício do próximo e hoje, nesse momento tão difícil, né, é uma obra e tanto. Então, tem uma pergunta que eu fiz aqui. Se o reino de Jesus não é deste mundo e nós almejamos estar nesse reino, quando deixar a carne, como conseguiremos? Eu já dei muita, né, dica aqui, todo mundo já sabe, eu não estou ensinando absolutamente nada na dica, né, de nada. Fazer um parênteses aqui, né? Uma vez um companheiro nosso, que eu mandei palestras assim, para assistir online, ele não gostou. O cara não ensinou nada de novo. Então, isso eu já sei. É um companheiro de mais idade até do que eu. Ora, a gente aprende sempre. Não se ensina nada de novo mesmo. A gente está simplesmente reforçando um conhecimento. O Espiritismo trouxe um reforço, ampliou um pouco o reforço do conhecimento das ensinas de Jesus, mas não está fazendo nada de novo. Está trazendo um reforço, ampliando um pouco, né? Mostrando isso. Então, se você quer, né, pertencer a esse reino, pense. Né? No Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma mensagem de um espírito protetor dada em Bordeaux, né, em 1863. Papel do homem no mundo. Eu quero trabalhar um pouquinho em cima dessa mensagem, né? Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob o olhar do Senhor, implorando a assistência dos bons espíritos. Começa assim a mensagem. Então veja que interessante, né? Aqueles que se reúnem sob o olhar do Senhor, né, implorando a assistência dos bons espíritos. Purificai, portanto, os vossos corações. Não deixei que pensamentos fúteis ou mundanos os perturbem. Elevai o vosso espírito para aqueles a quem chamais, a fim de que eles possam, encontrando em vós as disposições favoráveis, lançar em profusão as sementes que devem germinar os vossos corações, para neles produzir os frutos da caridade e da justiça. Olha que coisa mais linda que esse Espírito de Bordeaux escreve. Não penseis, porém, que ao vos exortar incessantemente a prece, fica lá, prece o dia inteiro, né? A evocação mental, queremos levar vós a viver uma vida mística. Não queremos que você seja um monge, fique isolado. Que vos mantenha fora das leis da sociedade e que estáis condenados a viver assim, isolado. Não, não. Vivei com os homens do vosso tempo. Hoje estamos no século XXI, vivemos com eles. Como devem viver os homens? Você veio aqui para viver em sociedade, não isolado, né? Sacrificai-vos às necessidades, até mesmo às frivolidades de cada dia.
mas fazei-o com o sentimento de pureza que as possa edificar. Não faça isso com medo de alguma coisa de punição. Faça isso com pureza. Por que você está abrindo mão disso, daquilo, dessa benesse ou daquela? De viajar pelo mundo, andar nesses transatlânticos, né? Sei lá, passear por toda parte, né? Custa caro. É muito legal, é muito bonito, né? Eu conheço alguns lugares no mundo, mas não tantos assim, podia conhecer mais, mas se ficar a pensar assim, será? O que eu poderia fazer então, nesse tempo que eu estou sacrificando para purificar a minha alma, para valer a pena eu ter renascido nessa terra? O que eu posso substituir? Eu tenho que ter essa consciência, eu não vou fazer aquilo porque eu quero poupar dinheiro, ou porque eu não sei o quê, porque pode ter alguma punição, porque alguém vai falar mal, que não sei, não, eu quero fazer isso de consciência limpa, de consciência, de valor, né? Que aquilo não faz diferença para mim. Fosse chamado ao contato de espíritos de natureza diversa. Olha que fantástico, isso cai bem aqui. Num momento em que nós tivemos hoje está minimizada, mas uma divisão de sociedade de uma forma tão intensa nesses últimos, criando atritos de família, né? Por bandeiras, por ideologias, por coisas que não têm muito valor, porque você começa a conhecer a história, entrar nas minudências e ver os arranjos, os acordos e as coisas, e aí centrão e não sei o quê, né? E extremidades e assim, todas essas coisas. Então, fostes chamados ao contato de espíritos de natureza diversas, de caráteres antagônicos. Não melindreis a nenhum deles com quem vos encontrardes. Olha como é difícil, hein, minha gente? Né? Estais sempre alegres e contentes, mas com a alegria de uma boa consciência e a aventura do herdeiro do céu, que conta os dias que se aproxima a sua herança. Essa é a maior dificuldade que a gente vê do homem no mundo, na visão espírita, né? De você não entrar em atrito e o pior é que a gente não só entra em atrito, às vezes, a gente maldiz, larga línguas, né? Venenosa, né? Para falar mal do outro que a gente não gosta. O sujeito, de fato, ele cometeu uma infração. Roubou. Né, no exercício do cargo público. Daí a gente vê assim, puxa, que pena, né, ele está perdendo a sua oportunidade de vida. Como poderia abrir? Não, esse cara não presta, você vê, como todo mundo faz. Então nós somos iguais a todos. E daí que não temos o merecimento que esperamos ter, porque frequentamos um centro espírita. Não somos espíritas quando fazemos isso. A virtude não consiste numa aparência severa e lúgubre. Hoje, a intenção humana permite. Olha que bacana, eu já tinha dito isso. A virtude não consiste numa aparência severa. Fechado. O cara, lúgubre como aquele papel naquele filme do Bezerra de Menezes, né, que aquele ator representa o Bezerra de Menezes como uma triste. Eu acho que o Bezerra não é daquele jeito, parece que o cara está sempre assim, depressivo. Dizer é um homem alegre. Então, não seja assim. Ou repelir os prazeres que a condição permite. Uma reunião com os amigos, vamos fazer uma festinha, etc e tal, não sei o que, vamos fazer um passeio, vamos dar uma viajada de turismo que faz bem para limpamento, vamos conhecer a natureza. Não é isso. Basta referir todos os vossos atos ao Criador que vos deu a vida. A coisa mais bela que tem para todos nós fazer é todo dia de manhã você acordar com um sentimento de gratitude, de gratidão. Puxa, Senhor, muito obrigado pela vida. Um dia mais eu consegui. Estou superando as minhas dificuldades e vou vencê-las, né? E à noite eu deitar, puxa, Senhor, muito obrigado. Fala aquilo que você sentiu, não precisa falar mais nada. Né? Muito obrigado, Senhor, pelo dia que eu consegui. Amanhã é um novo dia e vamos continuar a nossa caminhada. Livra-me das tentações e me protege do mal.
Essa seria uma mensagem fantástica. Basta começar a acabar, continuando a mensagem aqui, acabar uma tarefa que eleveis o pensamento criador. Quer dizer, cada vez que você acaba uma tarefa, eleva o pensamento, pedindo-lhe no impulso da alma a sua proteção para executá-la, ou a sua bênção para a obra acabada. É a gratidão por terminar e o pedido de força. Não peça para Jesus tirar, e nem para Deus, e nem para nenhum santo que você acredita, entidade e protetor que você tem, para tirar o peso dos teus ombros. Peça a Ele que te alimente a força, a coragem e a esperança para que os teus ombros carreguem essa tua carga, né, na caminhada com desenvoltura e gratidão sempre. Ao fazer qualquer coisa, voltai vosso pensamento à fonte suprema. Nada façais sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar os vossos atos. Isso é viver em glorificação permanente. É uma oração de glorificação, de gratidão pela vida e pela oportunidade. E olha a pandemia, minha gente. Nós temos que ter, né, uma gratidão pelo aprendizado. Muitos perderam a sua vida de forma triste. Lamentamos, lamenta-se, dói. Mas está sempre nos planos divinos qualquer coisa que acontece no nosso mundo. Mas a oportunidade de as pessoas exercitarem o bem, aquelas que ficam por aqui, né? Aquelas que se livram daqui, seja mesmo de um modo difícil, se libertam para a vida do Espírito. Deixam essa carga pesada para o terreno, deixa saudades, deixa tarefas para nós continuarmos, deixa. Mas está no nosso cumprir de aprendizado. E agora é a nossa vez de continuar carregando aquilo que o querido irmão e irmã fez por nós. Então, é um momento de gratidão. Gratidão porque Deus nos deu também a oportunidade da ciência, nos deu pessoas de luz, né, nesse campo, homens e mulheres pesquisando, trabalhando para criar soluções que minimizem o processo, eliminem a pandemia. Tudo é uma gratidão para com o Criador nesse momento. A perfeição, continuando a mensagem, como diz o Cristo, encontra-se inteiramente na prática da caridade sem limites, pois os deveres da caridade abrangem todas as posições sociais, desde a mais íntima até a mais elevada. O homem que vivesse isolado não teria como exercer a caridade. Somente no contato com os semelhantes, nas lutas penosas, ele encontra a ocasião de praticá-la. Aquele que se isola, portanto, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de perfeição, só tem de pensar em si. Sua vida é a de ser um egoísta, né? Aquele que se isola, só pensa em si, só pensa em si o tempo inteiro, só quer os seus benefícios, ele está perdendo oportunidade, ele é um egoísta. E uma das grandes chagas, talvez as maiores chagas que nós carregamos conosco quando aqui reencarnamos, é o orgulho, a vaidade e o egoísmo. São chagas terríveis de vencer. Não imaginais, portanto, que para viver em constante comunicação conosco, com os espíritos, para viver sob o olhar do Senhor, seja preciso entregar-se o silício e a cobrir-se de cinzas. Nada disso. Não, não, diz aqui a mensagem, ainda uma vez. Não, sede felizes no quadro das necessidades humanas, mas que na vossa felicidade não entre jamais um pensamento, um ato que possa ofender a Deus. O fazer que se vele a face dos que vos amam e vos dirigem. Né? Como é que a gente tem gratitude e glorifica o Criador quando ainda respeita toda a sua criação, toda a sua obra? Né? Quando respeita o próximo. Ah, como é difícil. Sim, se fosse muito fácil, a gente não estava aqui, né? O nosso nível não seria esse de expiação e provas, estaríamos no outro processo. Bem, vimos que o Evangelho segundo o Espiritismo nos dá um conjunto de informações e conselhos para o bem cumprir o nosso papel como espíritas conscientes e trabalhadores da vinha do Senhor da última hora.
eu diria melhor, como um grupo integrante do conjunto de trabalhadores da vinha do Senhor da última hora. Porque há outros que são, seguramente, criaturas extremamente santificadas que não estão no seio da doutrina espírita, estão trabalhando muito bem nessa vinha do Senhor. No momento atual da pandemia, há uma oferta incrível de oportunidades para a reflexão sobre comportamentos e ações na direção do bem. Nós estamos vendo agora as vacinas, não é? Poucas doses estão chegando, porque está em processo de fabricação, o mundo inteiro tem uma demanda gigante, faltam insumos, então é um processo lento até chegar a vez de cada um. O pessoal que usa a inteligência, a razão, está trabalhando, né, em priorizar primeiro aqueles que precisam, né, estar mais protegidos. Quem são os primeiros? Seguramente o profissional de saúde, que está na linha de frente, que está atendendo, não é só o médico, o enfermeiro e auxiliar de enfermagem, não, o fisioterapeuta, o psicólogo, sei lá, que estão dentro das unidades, mas todos aqueles que estão nas ambulâncias, motoristas, os atendentes, o pessoal da limpeza. É esse pessoal que está lá em contato. Né? Óbvios que eles precisam ser protegidos. São criaturas que estão com muitas com comportamento angelical, né? Sacrificando a vida pessoal, longe de família, para protegê-las e para cuidar da gente. Né? Vejam, então eles precisam. Depois os idosos que estão em asilo, porque são muito frágeis, assim, depois vai no tempo. Né? E, no entanto, o que acontece? Tem gente furando a fila e tentando achar justificativa, capaz de roubar vacinas. Então vejam como é o comportamento humano. Né? Outros desmerecem. Né? Desmerecem a vacina, falam mal da vacina, não acreditam. Outros vendem gato por lebre, prometendo curas miraculosas que não existem, e assim por diante. Então esse é um clima muito especial para proporcionar ao espírita consciente, aquele de verdade, né, a refletir sobre. Então o que ele precisa saber? Ele vai ter que estudar um pouco mais a doutrina espírita para entender o que é ser um espírita consciente. Volta aos livros, trabalhe um pouco, pesquisa, estuda o Evangelho, conhece bem Jesus, estuda a revelação espírita, pega a filosofia, vá para o fundo, entenda, para poder saber se você de fato está ali, né, apenas como um assistente que vê, que acha legal, acha bonito, mas na hora da aplicação você vai furar a fila. Né? As provas e expiações que estamos sujeitos não nos alcançam de forma aleatória, mas é porque está na nossa programação encarnatória, num período assaz conturbado da transição do planeta para um nível vibratório melhor. Então nós estamos no meio de tudo isso. Talvez esse movimento pandêmico seja uma oportunidade de fazer esse choque para a gente saber quem é que vai entrar herdar essa nova terra. Né? Quem é que merece estar lá? Quem é que precisa estar lá? Queridos irmãos, vamos repensar, sobre essa nosso papel no mundo nesse momento. Vamos reforçar, né, o entendimento de o que o Espiritismo, né, diz, né, sobre o papel de todos nós. Né? Vamos repensar bastante na mensagem de Jesus, né, porque ela nos norteia o caminho. Quem segue os exemplos de Jesus seguramente está no caminho correto. Né? Que a paz de Jesus fique com todos. Né? Eu agradeço essa oportunidade que me permitiu também refletir sobre o meu comportamento. Que o Senhor possa iluminar todos aqueles que estão sofrendo, né, a dor das perdas, da doença que estão vivendo e das perdas de entes queridos, né, mas que dê-lhes a esperança de um mundo melhor, reforce-lhes a fé, né, que tudo se realiza de acordo com a vontade do Senhor, e esses então, quem estarão lá nesse reino do Senhor, né, quem sabe eu não esteja, mas muitos estarão lá. Muito grato.